Eucaristia, ligados bem profundos. Amém, querido? Após essa oração, quero pedir por gentileza para que a nossa irmã Evilde esteja adorando ao Senhor juntamente conosco. Tá bom, irmã? Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer essa oração. Soberano e eterno Deus, Pai e Salvador Jesus o Cristo, te damos graças, Senhor Jesus, por permitir a nós, Senhor, mais uma vez, estarmos, Senhor, na tua casa essa, Senhor, denominado casa de oração, para juntos, ó Pai amado, Pai querido, ofertarmos a Ti o nosso culto de adoração, crendo, Pai amado, Pai querido, que mais uma vez o Senhor se fará, Senhor, presente em nosso meio. Continua, Pai amado, Pai querido, com os céus abertos, Pai, sobre este lugar. Continua, Pai amado, Pai querido, com os ouvidos inclinados, Senhor, sobre este lugar. E que o Senhor venha, Pai amado, Pai querido, se agradar da nossa adoração nessa noite. Continua, Pai amado, Pai querido, em nosso meio, Senhor, trabalhando, Senhor, de uma forma especial, trabalhando de uma forma graciosa, trabalhando, Pai amado, com as tuas potentes mãos, Pai, a nosso favor nesta noite, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amém, querido? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Se alegra na presença do Senhor nessa noite. Amém? Nossa irmã Evilde, por favor, adora o Senhor juntamente conosco. Amém, queridos? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 107. Firme nas promessas. Amém, irmãos? Nós estamos sem microfone. Vamos louvar, vamos junto, amém? Os irmãos já acharam? Amém. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, aleluias, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas
promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme nas promessas de Jesus. Independente do que acontecer, nós devemos ficar firmes nas promessas, porque Ele prometeu que um dia vai voltar, né, irmãos? Temos que estar preparados, esperando Jesus voltar. Glória. Vamos louvar o hino que já está em seguida, o 108, pelejar por Jesus. Firmes e pelejando por Jesus, amém? Por Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Frentes para Jesus olhai, ter a fé sempre sim lutar, ao inimigo a combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia, Jesus, agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Eliud. Amém, querido? Desde já, querido, eu quero convidar o nosso pastor, o nosso irmão Franciel, a qual faz parte também da superintendência da Escola Bíblica Dominical. Amém, querido? Que hoje é um culto ao qual também nós estaremos tratando a lição que nessa manhã não ocorreu por causa das eleições. E então nosso irmão, como um dos superintendentes, um dos copastores da igreja, está na frente da direção deste culto. Amém, querido? Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Amém. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos fazer a leitura.
Salmo 119, irmãos. Glória. Vamos ler todo o Salmo, amém? Amém, irmãos? Não, irmãos? Você pode ler o Salmo todo quando você chegar em casa. Nós vamos ler do verso 97 até o verso 104. Amém? Salmo 119, do verso 97 até o verso 104, leitura alternada como de costume, amém? Após a leitura, o Jerical Kids já está com a oportunidade, amém? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo teu aborreço todo falso caminho. Vamos todos ler juntos 105, amém? 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar, Senhor, para te adorar, para bendizer e exaltar o teu santo nome, Pai. Deus, estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para ouvirmos a tua palavra e para adorarmos o teu nome pelo que o Senhor é, Pai. Nessa noite eu te peço, Senhor, retira de nós tudo que não te agrada e todo pensamento que esteja fora, Senhor, da tua presença e de te adorar, Senhor, pois nessa noite temos o objetivo, Senhor, é te adorar. Deus, eu sei que o Senhor continua no controle, Senhor, não só desse país, mas o Senhor continua no controle do mundo, Pai. Então, Senhor, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos e queremos, Senhor, te louvar, te adorar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Angelical Kids. Glória a Deus, aleluia. O grupo angelical Kids cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forças tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Santo
Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, com a montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pode tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e no mesmo poder ele sempre verás, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Manda mão de poder, o seu ego tirás, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. O grupo angelical que agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, Tânia, vem aqui louvar o hino da harpa, querida. Enquanto a Tânia louva o Senhor com o hino da harpa, os oficiais da igreja vão recolher os dízimos e ofertas, amém? Após a Tânia, a mocidade e as irmãs do grupo unido têm a oportunidade. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos louvar. Maravilhoso é teu nome. 88. Cantando. 88. 88. Glória a Deus, aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me
vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas
igreja com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus, mais uma vez, em Tua presença nos encontramos gratuitos, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos alcançadas. Pai, continua com as Tuas mãos estendidas sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Vem abençoar grandemente, Senhor, a Tua igreja, derramando, Senhor, das Tuas bênçãos, abrindo portas, suprindo, Senhor, a necessidade. Pai querido, eu quero Te louvar e já Te agradecer por todas as bênçãos no nome de Jesus. Amém. Glória. Amém, irmãos. Antes do louvor, Daiane, segura um pouquinho. Irmã Sueli, vem fazer as apresentações, querido. Eu acho que quem ia chegar, já chegou, né? Depois das apresentações, o grupo unido louva ao Senhor. Amém? Glória. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus e bendita seja Deus por essa noite gloriosa, né? Eu achei que eu não ia conseguir ficar ali muito tempo, né? 2 dias trabalhando para o Senhor, mas graças a Deus que o Senhor nos deu vitória, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nesta noite é motivo de virarmos para o nosso irmão e dizer: ó, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, é bom estar aqui contigo, né? Se você ainda não fez isso, faça. Dê a mão ao seu irmão e diga para ele, né? A paz do Senhor Jesus, é maravilhoso estarmos juntos, né? Nós estamos juntos, vivos para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. E para apresentar são todos vocês, todos nós que deixamos nossa casa, muitas vezes o conforto lá de um sofá para descansar, mas viemos fazer coisa muito melhor, adorar ao Senhor, né? Aleluia! Então são todos nós que somos bem-vindos em nome de Jesus. E os aniversariantes da noite, que aleluia, é o nosso irmão Bonnie Clay. Ele não está, né? E aleluia, glória a Deus. E quando eu falo do irmão Bonnie Clay, o nosso irmão deve se lembrar, nós ganhamos para Cristo esse irmão numa festa gloriosa que tivemos aqui, de quase, acho que 4 dias de festa de missões, né? Foi maravilhoso e ele é o fruto desse trabalho, para a glória de Deus, né? A nossa irmã diaconisa Noêmia, ela também não está, né? Mas nós vamos orar pela serva de Deus. A nossa irmã Maria da Penha, que também não está, né? Mas também nós vamos estar orando pela Penha. O nosso irmão Romildo está? Nosso irmão Romildo também não está. Mas está aqui o nosso irmão Agostinho e a sua esposa Tatiane, que estão completando anos de casado, estão fazendo aniversário de casamento. Onde estão os servos de Deus? Venham para a frente. O nosso pastor vai estar orando pelos irmãos e apresentando também os nossos irmãos aniversariantes. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Nós estaremos orando pelo casal, representando aqueles que estão ausentes. Claro, deve ser por motivo justo, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um em nome de Jesus. Em nome do ministério local, do presbitério, das lideranças de departamentos e de toda a igreja, nós queremos parabenizá-los pelo aniversário, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada aniversariante nesta noite, Senhor, e também Teu servo, irmão Agostinho, e nossa irmã Tati, Pai querido, pela passagem de aniversário de casamento. Senhor, abençoa os Teus filhos, que eles possam, ó Pai, continuarem, Senhor, nesse propósito, unidos, Senhor meu Deus, dando exemplo, Senhor, de unidade com a igreja, Pai querido, e que os seus filhos, Pai querido, possam ser abençoados, ó Deus, pela vida deles, Senhor, continuando unidos como exemplo para a Tua igreja, exemplo para a família e exemplo para a sociedade. Pai querido e eterno, essas bênçãos nós Te pedimos sobre os Teus filhos, ó Pai,
também que aniversariaram nesta semana, Senhor, e não puderam estar conosco. Visita-os onde quer que estejam, trazendo alegria através do Teu Espírito Santo. É a bênção que nós te pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Amém. Parabéns. Glória a Deus. Grupo unido, irmãos. Estou com a oportunidade para louvar. Aleluia. Aleluia.
Diácono Aldo está com a oportunidade para uma breve palavra, Aldo, sobre a Escola Bíblica Dominical, representando os professores. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí, irmãos. Já pegando aí o salmo que o Franciel ia ler todo, mas não deu tempo. Vamos prosseguir nele. No versículo de número 105. E eu quero ler nas duas versões, que isso aqui é uma versão comparativa, que diz assim, é bem conhecido a todos nós. Salmo 119, versículo de 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Agora olha a versão comparativa. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então ela ilumina os nossos passos. A palavra de Deus, ela evita, quando ela ilumina os nossos passos, ela evita passos desordenados, passos que venham passar a tropeçar por alguns conceitos, por algumas situações indesejadas. Então, se ela ilumina os nossos passos, ela vai evitar que você tropece. Ponto. E também ela clareia. Quando você está dando os seus passos, você não pode caminhar, Gilson, para qualquer caminho. Você precisa ser direcionado ao caminho que te conduz à vida eterna. O maior objetivo daqueles que participam da escola bíblica dominical é ser direcionado para um bem maior, para um objetivo maior, que é morar com Jesus no céu. Porque quando você vem aqui aprender a palavra, você vem ser direcionado pelo caminho ao qual o Espírito Santo quer que você ande. E aí é uma coisa interessante, meus irmãos, porque eu tenho visto isso ao longo do tempo, viu, Valdir? Que os professores, Franciel, pelo menos falo de mim, falo de você, né? Nós temos se preparado da melhor forma possível para, através do Espírito de Deus, trazer uma lição com qualidade, com profundidade. Então você que não está vindo, venha para a escola dominical, porque os professores que aqui estão se preparando para oferecer o seu melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. E outra coisa que eu acho interessante é que quando o professor está dando aula, ele está interagindo com o aluno. E quando ele interage, ele coloca em prática tudo aquilo que ele estudou. Em contrapartida, quando você faz sua pergunta e interage também, você faz com que o professor pense, que o professor avalie, que o professor fala, peraí, ele está perguntando, ele quer saber mais, então eu tenho que aprofundar mais, eu tenho que preparar uma melhor lição, eu preciso buscar da fonte. Então o que eu quero dizer para vocês, continue vindo, porque Deus quer direcionar o seu passo, para que não seja tropeço em pedra, e quer iluminar o seu caminho, para que você seja conduzido à vida eterna. Irmãos, não tem nada melhor. Nós estamos aí encerrando, né, Franciel, uma eleição, mas que Deus está no controle. O nosso alvo não é aqui, irmãos. O nosso alvo é lá, é na eternidade. Então quem participa da EBD já está descansando em Deus. Já está descansando em Deus, porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Queria abrir uma oportunidade para um irmão
que comumente a gente não ouve ele falar aqui, mas eu gostaria de ouvir ele falar nessa noite. Torres, vem aqui, querido. O Torres, ele é conhecido aqui no púlpito como o irmão que dá um glória a Deus diferente. Toda vez que ele fala, a gente fala aqui no púlpito, olha, foi o Torres. A maneira dele de glorificar a Deus é diferente, é bem característica. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, e Francelo me deu essa oportunidade. Ele me chamou domingo, mas eu não estava bem, porque quando eu vim para a igreja, o meu telefone tocou, era o meu irmão que estava complicação com a esposa dele no Nordeste. A gente tem um parente que é advogado, ligou para mim e disse: olha aí, irmão Torres, se você não quiser que seu irmão fique preso, nós temos que arrumar uma clínica para ele. Pode arrumar uma clínica, meu amigo. E, graças a Deus, colocaram ele numa clínica. E, por incrível que pareça, pastor, ele participava dessa igreja muitos anos atrás. Aí foi embora para o Nordeste, chegou lá no Nordeste, conheceu uma senhora, tem duas moças. Eu sou mais velho do que ele, eu estou com 55, ele está com 50, mas Deus está fazendo um milagre na vida dele. Glória a Deus. E o Francelo me chamou, eu me senti, Francelo, que nem o Jonas. Educadamente você foi lá conversar comigo, eu me senti que nem Jonas, mas estamos aqui, glória a Deus, né? Aí eu me lembrei também daquele pastor Paulo, né, que tira o espinho da minha carne. É muita coisa. Como eu trabalho ali na 25 de março, eu tenho um carrinho de tapioca, muitos anos, tem mais de 23 anos que eu trabalho na 25 de março, correndo do rabo, aquela fiscalização terrível. Mas com tudo isso eu fico evangelizando no carrinho, as pessoas vão lá conversar comigo, eu fico evangelizando. Glória a Deus, tem muitas pessoas que já receberam Cristo, Jesus, né? Eu conversando com eles. Ainda bem que eu fico conversando. Meu jovem, não se preocupe, porque Deus está na tua vida, não se preocupe. Aí ele fala: Torres, você é batizado? Eu digo: não sou batizado ainda. Impressionante, eu digo: não sou batizado. Deus tem todos os tempos, tem tudo para dar certo. Quando der certo, eu desço nas águas. Mas logo eu estou descendo nas águas, em nome de Jesus. Amém. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui no Salmo 125. Os que confiam no Senhor é como Monte Sião, não se abala, né? Então eu sou um camarada que eu sou apaixonado demais pela palavra de Deus. Sou apaixonado demais pela palavra de Deus. Aí logo eu estarei descendo nas águas. Francel, muito obrigado pela oportunidade. E eu preciso vir mais vezes em cima desse púlpito. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, às vezes eu particularmente congrego aqui vou fazer 22 anos agora, que eu congrego aqui nessa igreja. E muitas vezes, se a gente parar para pensar, tem irmãos que estão sempre aqui, sempre. E muitas vezes quando a gente para pensar, analisar, tem irmãos que a gente nunca teve contato. Mesmo a gente convivendo há tanto tempo junto no mesmo lugar, eu acredito que a família de Deus não pode ser assim. Que nós somos uma família só, nós todos temos que estar juntos, unidos. O povo que vai para o céu é um povo unido. Torres é uma bênção, está aqui na igreja já há muito tempo. Faça chuva, faça sol, eu vejo ele aqui todos os dias, dando glória a Deus e aleluia. E eu creio, Torres, logo você vai descer nas águas e a bênção de Deus vai continuar sendo grande na tua família e na tua vida, amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé. A gente vai fazer uma oração agora e a gente vai estar ouvindo a palavra já. Você que é aluno da escola dominical e trouxe sua revista, você vai poder acompanhar. Você que não é aluno, você vai acompanhar na Bíblia também. Tá bom, irmãos? Irmão Tarcísio, pastor, faça essa oração pelo irmão Valdir, que estará transmitindo a palavra. A paz dos que oram, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, graças te dou, Senhor amado, por estar aqui mais uma vez, Senhor da glória, por oferecer, Senhor amado, este culto
Pai amado, para ti, Senhor da glória, recebe, Pai amado, Deus, o sacrifício de cada um dos teus servos, Senhor da glória. Recebe louvor, Senhor amado Deus, e sonda o coração de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, agora eu quero te apresentar o teu servo, irmão Valdir, ó Deus. Tome em tuas mãos, Senhor da glória, e use em tuas mãos, Pai amado, dando sabedoria, Senhor, a ele, Pai querido, e abençoa nossa mentalidade, para que nós possamos entender a tua palavra e guardar o nosso coração, Senhor, para a edificação da nossa alma. Por todos também te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Todo mundo com a revista aí? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede para nós estarmos aqui nesta noite. Quer dizer que é uma satisfação imensa, tá, irmãos? É uma satisfação imensa. O salmista Davi, ele diz que hoje é o dia que o Senhor fez. E a recomendação é para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos. Amém? Alegre-se, porque hoje é o dia que o Senhor te concedeu. É uma dádiva. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos fazer a leitura aqui. 1 Coríntios, no capítulo 12. No capítulo 12, nós iremos fazer a leitura de 11 versos para uma melhor compreensão. 1 Coríntios, capítulo 12. O tema aqui, irmãos, é sobre dons espirituais, tá? Dons espirituais. E nessa oportunidade, nós teremos aí um pequeno tempo para nós falarmos sobre a diversidade dos dons, tá? Então diz assim o texto, irmãos: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Grife isso daí, irmãos. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pode se sentar, irmãos. Glória. Irmãos, esse trimestre, o Senhor está nos concedendo de nós aprendermos sobre o Espírito Santo. Eu acredito que é um tema bem conhecido de todos nós. Pelo menos, todo crente que aceita Jesus, ele se torna apto, né, a ingressar no corpo de Cristo. O apóstolo São Paulo, escrevendo à comunidade de Éfeso, ele deixou bem claro, no verso 13 do capítulo 1,
que de forma sobrenatural e espiritual, o crente é selado. Ele recebe o Espírito. Ele é selado. É como se Deus estivesse declarando: esse aqui é meu. Satanás não toca. Esse aqui é propriedade particular, é meu. E o interessante, irmãos, que complementando esse ensinamento, Jesus ele diz que o Espírito Santo ele mora no interior de cada crente, em particular. Todos nós temos essa graça, essa virtude. Paulo também, ele complementa dizendo no capítulo 5, verso 5, dizendo que o próprio Deus, ele derrama esse Espírito em cada coração. Aleluia. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, é que no verso 23 da epístola, ou melhor, do Evangelho de São João, em seu capítulo 14, Jesus ele disse que todos aqueles que ouvissem essa palavra e guardassem, o Espírito viria sobre ele e faria nele morada. Então nessa noite eu quero dizer, sinta-se agraciado, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! E o inimigo não vai lhe tocar, não vai lhe tocar. Então, meus irmãos, a gente vem discorrendo sobre esses assuntos que eu acho de fundamental importância para nós desenvolvermos a nossa maturidade, a nossa espiritualidade. Porque o índice de analfabetismo no meio pentecostal, lamentavelmente, é muito grande. E a maioria das pessoas ainda não se conscientizaram desta realidade espiritual. Então nós tivemos aqui o privilégio de algumas lições passadas de aprender sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O historiador, ou o pastor, ou melhor, o bispo, José Alcides do Carmo, ele citou a operação do Espírito no Antigo Testamento, quando na criação do mundo, no verso 2, do livro de Gênesis, ele diz que no início o Espírito Santo de Deus ele se movia sobre a face das águas. Ele estava atuante no momento da criação. E lamentavelmente alguém disse que não existe trindade, né? Eu ouvi um teólogo aí, um renomado teólogo, dizendo que não existe trindade, e eu comecei a me questionar como interpretar esses textos. Porque o texto é bem claro, irmãos. O verso 26 do capítulo 1 do Gênesis, ele diz que o Senhor estava reunido e ele diz: façamos. A gente compreende ali a ação do Espírito, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, os três atuando concordemente e unidos, né? No Novo Testamento, a gente observa a palavra do profeta, né? Que foi o arauto de Jesus Cristo, o filho da irmã Isabel, que teve a sua conceição aberta, né? A sua madre aberta na velhice, João Batista. E o próprio João Batista, conforme relata o Evangelho no verso 11 do capítulo de número 3, ele disse: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando da distinção do que é o Espírito Santo. Inclusive Jesus, após a sua ressurreição, ele sopra lá no cenáculo, ele sopra na vida dos discípulos. Diz que ele adentra a parede, né, as portas fechadas, ele adentra, e eles estão reunidos, e Jesus diz duas vezes: paz seja convosco, paz sejam convosco, e soprou o Espírito. Recebam o Espírito Santo. Porém, irmãos, nós precisamos compreender a distinção
entre a realidade do Espírito Santo como selo e o Espírito Santo como batismo de fogo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Durante uma época da minha vida eu contestava essa doutrina, mas ao longo dos dias o próprio Espírito foi iluminando os olhos do meu entendimento e eu pude compreender que batismo com o Espírito Santo é um reforço, é uma estrutura a mais, é um revestimento de poder e de autoridade que o Senhor Jesus prometeu e cumpriu na vida dos crentes lá no dia do Pentecostes. Louvado seja o nome de Jesus. Então talvez você não tenha essa consciência. Então a evidência do batismo, nós tivemos a oportunidade de aprender na aula passada, que ela é totalmente distinta, irmãos. Distinta da salvação, distinta da santificação e também distinto do corpo. Porque todos os que ingressaram no corpo de Cristo têm o Espírito Santo, mas nem todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero crer nessa noite que esse mesmo Espírito, ele vai se agradar, ele pode te renovar, ele pode te curar e te batizar aqui, porque nós somos uma instituição reconhecida e conhecida como pentecostal. E o pentecostal, ele fala a língua. O pentecostal, ele traz consigo essa evidência, falar língua. É a evidência do Espírito, é a evidência do que está vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, nesta noite, irmãos, o apóstolo, ele traz para nós uma aula, né? Ou melhor, o bispo Oídes do Carmo, ele traz para nós uma aula referenciando três dons. O primeiro, que é o dom da sabedoria, palavra da sabedoria, palavra da ciência e também o discernimento de espírito. Ele classifica, irmãos, em três categorias os dons espirituais: revelação, né? Revelação, dons de poder e também dons de elocução. Então, nesta noite, na graça do Senhor, nós queremos discorrer sobre esses três dons. E eu até creio que aqui em Cidade Jardim Convicta tem alguém com esses dons aqui. Se não tem, já foi usado. Esporadicamente ou regularmente já foi usado com esse dom. Irmãos, a palavra de sabedoria. Paulo inicia o seu ensinamento dizendo: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês sejam alheios com relação a essa realidade do mundo espiritual. E é interessante, irmãos, que Paulo, ele trata de uma questão muito difícil, porque essa comunidade, embora ela tivesse sido agraciada, irmão, com todos os dons, né? Mas era uma comunidade, ou melhor, uma igreja muito difícil. As pessoas que adentravam por aquelas portas ali, eu quero crer que eram as mais difíceis. Primeiro, por causa da cultura, porque na sua maioria eram gregos. Claro que tinham muitos italianos, judeus, mas a maioria eram gregos. E os gregos, os irmãos sabem que eles eram influenciados pela cultura, o helenismo, ou seja, o raciocínio, para não dizer o racionalismo, exacerbado e exagerado, né? E eles trazem para dentro da igreja esse pensamento liberal, né? Racionalista, e isso, de uma certa forma, vai trazer alguns problemas para o apóstolo, porque os irmãos sabem que o evangelho de Jesus, ele não tem nada a ver com racionalismo. Ele difere da razão e da ciência. Paulo, ele diz que o evangelho de Jesus, ele é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Vamos explicar o poder de Deus. O poder de Deus é invisível e espiritual. Então esses crentes aqui em Corinto,
Eles não tinham essa sensibilidade totalmente aberta, talvez por causa da sabedoria que eles ostentavam e divulgavam, e eram também muitas das vezes divinizados, porque quando se fala no grego, é reverenciar, é bater o chapéu para ele. Inclusive, dentro da fusão greco-romana, os historiadores dizem que os romanos não puderam com essa cultura, porque era uma cultura de influência. E é interessante, né? Que a influência, irmãos, ela é contagiante. Então, para crente, dentro desse universo, era muito problema. E a palavra, ela vai ser explicada aqui desde o capítulo 1. No verso 5 e versos 6 e 7, Paulo inicia o ensinamento dizendo: olha, nenhum dom vos falta. Vocês foram agraciados. Agora, por que Paulo está exortando a igreja dessa maneira? Porque eles eram problemáticos. E eu às vezes fico pensando, né? Eu estava lendo o verso 28 do capítulo 12, o apóstolo dizendo, né? E a uns pôs Deus na igreja. Foi Deus que colocou. Deus se colocou aqui, viu, irmãs? Deus colocou os obreiros aqui na igreja. Ah, ninguém está aqui em vão. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Eu estou adiantando um pouquinho, mas eu vou voltar lá, nas partes. No verso de número 28, o apóstolo, ele começa dizendo dessa maneira: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro aos governos e variedade de língua. Mas o que me chamou a atenção aqui, foi o governo. Porque o corpo de Cristo, irmãos, ele é governado, Jesus é o cabeça. Mas humanamente aqui ele é representado por homens. Os homens governam a igreja. Os homens direcionam na guia do Espírito. E às vezes a gente não entende. A gente não entende. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, foi Deus que colocou os homens na igreja para o governo. Porque as coisas não são bagunçadas, irmão. Alguém pensa que as coisas de Deus devem ser feitas de qualquer maneira. Está errado. Paulo dá um exemplo aqui, ó. Ele classifica 9 dons. 9 dons. Dentro do sistema operacional divino, a logística é bem definida. São 9. É a base. No entanto, isso não significa que esses dons se resumam somente em 9. Porque tem mais. Na aula passada ali, nós estávamos dialogando, o pastor Léo disse que existe uma multiforme operação do Espírito. São variadas formas. Teólogo, presbítero Heber também concordou. São muitas formas da operação do Espírito. Interessante, irmãos, que os coríntios, eles tinham um problema. Eles estavam rivalizando entre si, porque eles acreditavam que o dom da profecia era menor e o dom de línguas e de variedade era maior. Então Paulo, ele trata dessa questão dizendo: olha, quem fala língua, ele edifica-se a si mesmo, e quem profetiza, ele fala ao corpo, de forma altruísta. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, aqui o Espírito, ele é um só. Agora, a variedade de operações é diversa, é multiforme. E o texto áureo da lição diz que ele reparte a cada um como quer. É ele que quer, não é você. Muitas das vezes nós até pedimos, né? E sobre alguma concessão misericordiosa, ele concede. Mas quem concede o dom é Deus, através do seu Espírito. E eu quero crer que nessa noite aqui, as pessoas que aqui estão, são agraciadas pelo divino. Por quê? Receberam dons. Aleluia. Receberam dons. Mas uma coisa eu te falo: o que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O verso de número 7, ele diz que ele repartiu a cada um como ele quis. Ou melhor, verso 4. No verso 7, ele diz que o dom é dado para o que for útil. É dado para o que for útil.
Então, nesta noite aqui, pelo Espírito Santo que está no meu interior, eu faço uma pergunta: o que é que você tem feito com o dom que Ele tem te dado? Você tem utilizado? Ou você tem inutilizado? Se tem inutilizado, cuidado. Cuidado, porque você é vaso, você é instrumento que Deus conta com a sua habilidade. Deus te colocou aqui nesse lugar para uma obra. Cuidado. A Bíblia é bem clara, irmãos, quando o apóstolo doutrina a comunidade cristã de Roma, no capítulo 9, verso 20 em diante, ele fala, doutrinando a nação de Israel, né? Porque eles eram vasos escolhidos. Eles eram vasos de honra, mas foram desonrados. Paulo também fala de vasos de madeira e vasos de prata. Mas interessante que no verso 22 do capítulo 29 eu achei uma coisa bonita, que Deus nos considera como vasos de misericórdia. E é pela misericórdia que o Senhor nos salvou. Aleluia. É pela misericórdia que o Senhor nos introduziu aqui dentro desse lugar, meus irmãos. Então nós precisamos entender essa realidade. Vocês já ouviram aquele ditado? Eu não vou fazer nada porque esse povo não merece. Irmão, cuidado. Porque o mesmo Espírito que circula na sua vida, ele circula aqui em cima, ele interage de forma comum, mas espiritual. E ele sonda os corações de forma pormenorizada. Cuidado, porque você é vaso. E Deus conta com a sua utilidade, com a sua instrumentalidade. Então, não negligencie o dom de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos falando de dom espiritual, irmãos. Dons espirituais. Então, dentro desse sentido, Paulo ele vai demonstrar aqui de forma bem organizada um dom que ele coloca como primeiro aqui, o verso 8. Paulo ele coloca aqui, ó, porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Ponto e vírgula. Vamos meditar aqui. Palavra da sabedoria. Eu estava estudando a revista e existe um teólogo renomado, reconhecido, o Dr. Stanley Horton. Ele diz que esse dom de sabedoria, ele é um dom sobrenatural. Sobrenatural. Ele não é um dom natural, mas ele se manifesta. Na obra do Senhor, na igreja de Deus, ele se manifesta. Agora, nós precisamos entender esse lado, porque isso é oculto. Mas olha que coisa interessante, o oculto que Deus quer que se revele no nosso meio. Talvez seja essa uma das razões pela qual Daniel estava ali na Babilônia, como vaso. Daniel estava ali como vaso. No capítulo 2, a Bíblia vai registrar um episódio que aconteceu ali. O rei sonhou, ele ficou perturbado, ele não lembrava o sonho. E agora? Humanamente, o que o rei queria era impossível. E ele ficou zangado, ele ficou irado, porque as pessoas que estavam ao lado dele, ele contava com aquelas pessoas, eram os magos, os adivinhos, os astrólogos, os encantadores. Ele contava com aquelas pessoas. E eu quero crer que eles estavam na folha de salário do rei. Agora olha que coisa interessante, pastor. Na hora que a gente mais precisa, as pessoas dão as costas. Ô natureza, né? Na hora que a gente mais precisa, eles dão as costas. Isso é injusto. Isso é injusto. Sabe o que o Espírito está dizendo aqui, irmãos? Na hora que o teu irmão precisar, abre a mão para ele, porque ele é vaso, assim como você é vaso. Ele está no corpo, assim como você está inserido no corpo. E quem está no corpo do Senhor tem que sentir algo, tem que sentir. Interessante que no verso 22 e 23, Paulo diz que os membros, menos necessários, ou melhor, menos insignificantes, são os mais necessários. Eu vou colocar como exemplo aqui o dedinho, Basicamente, é cabeça, membro e tronco. Membros superiores e membros inferiores estão no corpo. Quem colocou? Foi Deus. Foi Deus. E não adianta achar ruim comigo, porque eu tenho a cara meio sisuda assim, mas foi Deus que me colocou aqui. Por várias vezes eu já quis sair, mas a guia do Espírito diz: não, permaneça aí, fica quieto aí, porque eu tenho obra aí com você. Então a gente olha, irmãos,
e ver a necessidade que tem a obra e a utilidade que tem os vasos, através dos membros. Através dos membros. Esse dedinho aqui, segundo diz os médicos, é para limpar o ouvido. Mas a gente usa cotonete, né? Mas é errado. A medicina reprova veementemente. É esse dedinho aqui, ó. Talvez tão insignificante, né? Mas tão necessário, ó. Os irmãos estão entendendo? Tão necessário, ó. Aqui, ó. As pernas, para carregar o corpo. Para carregar o corpo. Talvez seja essa uma das razões pela qual Paulo, doutrinando a comunidade cristã de Éfeso, ele diz: olha, suportai uns aos outros em amor. Está lá no capítulo 4, mais ou menos. Em amor, suportar, quer dizer, se for o caso, carregar nas costas. É o membro do corpo, sustentado pela perna. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, essa lição ela é de uma profundidade tão grande que se os irmãos soubessem, vocês dariam glória, vocês aumentariam a estima, porque vocês estão inseridos no corpo místico de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas pessoas queriam desfrutar desse privilégio que nós temos, mas não têm, porque foram cortados do corpo. Mas você nesta noite está aqui porque foi colocado no corpo do Senhor, e o Senhor se agrada, mas Ele exige de você utilidade. Ele te chamou. Então vamos sair da zona do conforto, vamos sair da indiferença espiritual, vamos deixar os particulares e vamos priorizar o corpo de Cristo, porque o Senhor, Ele conta com você. A manifestação do Espírito é dada a cada um. E dentro desse contexto, o que eu acho mais lindo, irmãos, é que o Espírito Santo, Ele não trata ninguém com indiferença. Ninguém. Ele distribui para todos. Mas nós, como comportamento corintiano, igreja de Corinto, a gente trata muitas das vezes de forma seletiva. Às vezes nem sentar junto não quer. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque o Espírito Santo, Ele não diferencia com discriminação, não. Ele trata todos com igualdade. Todos nós somos vasos e temos uma utilidade no corpo. É por isso que Paulo diz, ó, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Daniel, ele estava lá na corte, Aldo, e quando o rei precisou, os magos, os adivinhos, os encantadores, ninguém teve condição de dar a interpretação do sonho. Mas Daniel estava ali, ó. Sabe o que Deus está falando aqui? Você que muitas das vezes reclama, você que muitas das vezes se olha como insignificante, Deus quer um concerto com você, porque você é útil. Alegre-se por estar participando do corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que para todo tempo debaixo da terra há um modo. Há um modo. Se você não tem oportunidade, vai chegar a tua hora. Se você não prega, vai chegar a tua hora. Se você não profetiza, vai chegar a tua hora. Em nome de Jesus. Então somente permaneça no teu lugar. Aguarde a tua vez, porque a tua vez vai chegar. Em nome de Jesus. Glória. Irmãos, palavra de sabedoria. Daniel, ele foi orar. Ele foi solicitado, porque ele estava lá no lugar certo, né? E ele foi orar. E em um determinado momento, ele é apresentado diante do rei, e o Espírito de Deus, através da palavra da sabedoria, revela para ele o sonho e ainda dá a interpretação. Palavra de sabedoria, irmãos. Palavra de sabedoria. Interessante que essa revelação, ela foi tão impactante, que até hoje ela continua ecoando. Até hoje ela continua ecoando. Porque após a queda do sistema romano, entra-se a era da igreja. A pedra que Daniel viu sendo cortada da montanha e batendo no pé da estátua é Jesus. É o ano aceitável do Senhor. Nós estamos sob a égide do Espírito Santo, que está regendo e orientando a igreja do Senhor. É por isso que Paulo diz, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Olha, que estão, não é os que vão estar, nem os que estiveram, é os que estão. É os que estão. E a gente precisa se conscientizar dessa realidade, irmãos. Olha só o privilégio de estarmos no corpo de Cristo.
você já começa a viver a eternidade. Foi falado aqui essa noite, ó, já está vivendo a eternidade com Cristo. Quer dizer, se você morrer, se o Espírito desencarnar, você vai estar no paraíso ainda hoje com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Agrade ao Senhor, alegra o teu coração, porque você é um privilegiado. Palavra de sabedoria. Daniel estava ali na hora certa, no lugar certo, e aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade. E quantos que ignoram a oportunidade, rejeita a oportunidade, deixa para segundo plano? Lamentavelmente, irmãos, e às vezes sofre e não sabe por quê. Sabe por quê, irmão? Porque você está deixando a obra de Deus para segundo plano. Você está rejeitando o agir de Deus na sua vida. Você está esfriando o Espírito. Paulo fala sobre isso. Ele diz que os crentes precisam ser cheios do Espírito. E só se compreendem as coisas espirituais através do Espírito. Por isso que nós precisamos estar cheios, irmãos. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, irmão, nesta noite, receba essa palavra em nome de Jesus. Deixe o espírito da contenda do lado, deixe o disse-me-disse, as preocupações, e se preocupe com a obra de Deus. O Espírito geme inexprimivelmente dentro da sua vida, e Ele quer te orientar, Ele quer nortear a sua vida. Ele não quer cercear, que nem as filosofias e as falsas religiões. Ele quer nortear. Agora, isso tem um preço. As irmãs louvaram aqui, ó. Isso tem um preço. Seguir a Jesus é renunciar ao ego, é negar a sua satisfação pessoal e agradar a Deus. Isso tem preço, isso dói, isso sangra. Jesus sangrou lá no Getsemane. A Bíblia diz que durante 1 hora ele orou, diz que ele suou sangue. Suou sangue. E quantas das vezes o Senhor bate na nossa porta, Ele quer contar conosco, e a gente diz não, porque os nossos afazeres são prioridade. Não, depois eu faço. Cuidado, irmão. Cuidado, porque pode chegar uma hora que você não vai ter mais tempo. Você não vai ter mais tempo de fazer as coisas de Deus. Palavra de sabedoria, irmãos. É um mistério. É o sobrenatural. Interessante que às vezes a gente entra aqui num lugar como esse, a gente pensa que é simplesmente um encontro social, né? E não é. Isso aqui, irmãos, é um encontro espiritual. Aqui é um encontro onde a gente se renova a nossa fé, a nossa esperança, é onde Deus fala. E a palavra da sabedoria tem sido utilizada aqui nesse púlpito. Eu já tenho observado aqui, muitas das vezes as pessoas entram tristes, saem alegres. Por quê? Palavra da sabedoria, é um mistério divino, é o oculto sendo revelado. Louvado seja o nome de Jesus. O outro dom, irmãos, que ele usa como palavra, a palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? O que é a palavra da ciência? É outro dom sobrenatural. O doutor Stanley Horton, ele até tenta harmonizar com a palavra da sabedoria, mas é diferente. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz que as primeiras comunidades cristãs, elas eram tão cheias do Espírito, mas tão cheias, que não adiantava você falar nada, porque o Espírito ele revelava. O Espírito revelava. A Bíblia diz lá em Atos 5, que Ananias e Safira, eles venderam a propriedade, porque a igreja está no seu processo de formação, ela está em franco desenvolvimento, a coinonia, a união é evidente, e ela está sendo notória diante da cultura, e eles ficaram empolgados, e resolveram também vender uma propriedade e levar nos pés dos apóstolos. Só que eles cometeram um sério erro, né? Por isso que eu falo, irmão, ou faz com fé, ou não faz. Eles macomunaram-se entre eles. Ó, vamos fazer um esqueminha aqui, ó, e a gente engana o profeta. Irmão, a igreja tem governo. Você pode enganar o pastor aqui, mas você não engana o Espírito Santo. Deus não se agrada de esqueminha não, irmãos. Não se agrada não. Agora olha só o que aconteceu.
chegaram diante do servo de Deus, do apóstolo, e vieram com 7:1. E Pedro olhou para eles e falou: rapaz, você está enganando a quem? O Espírito Santo vai morrer agora. Irmãos, caíram mortos. Pela palavra da ciência. Pela palavra da ciência. O Espírito Santo revelou cientificamente na hora. Caíram mortos, duro. E hoje, irmãos, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Quantos crentes que não tem mais graça para orar, não tem mais graça, virtude para ler a Escritura, está morto. Ele é frequentador de igreja, é até bom dizimista, bom contribuinte, mas está morto. Está morto espiritualmente. Mas nesta noite aqui, se você estiver nessas condições, confesse o teu pecado aqui, ó. A igreja tem governo, ele vai entender, o pastor vai entender. Confesse o teu pecado, ele vai entender. E se liberte em nome de Jesus e receba a vida no Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente ignora, mas aqui tem um que sonda os corações, aqui tem um que perscruta, ele sabe, ele conhece a intenção. Louvado seja o nome de Jesus. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, da palavra da ciência. A Bíblia diz que José, ele estava prometido para casar com Maria. E naquela época, o casamento, ele era algo muito sério, muito sério. Então Maria, mais ou menos com 13 anos, e José, um rapaz novo. O texto de Mateus, no capítulo 1, do verso 18 ao 25, diz que o anjo Gabriel, ele apareceu lá em Nazaré, na casa de Maria lá, e disse para ela: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E revelou para ela o plano que o profeta Isaías também já tinha falado, Isaías 7, verso 14. E Maria disse: mas Senhor, como que vai ser isso? Eu sou uma menina virgem, eu sou prometida para José. Não, fica tranquilo, o que vai vir sobre você é do Espírito Santo, é do Espírito Santo, não se preocupe. E no diálogo ela disse, se é assim, então cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. Ela se disponibilizou, ela se dispôs a ser útil para colaborar com a obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. José, quando ficou sabendo, imagine, irmãos, em uma época totalmente ultraconservadora, cujos princípios éticos e morais eram bem rigorosos, José está vendo a noiva crescer e a barriga dela crescendo. E agora? Como que vai fazer? Se revelar para os pais vão levar diante das autoridades, as autoridades vão mandar apedrejar. E agora? E ele está deitado, pensando: e agora? O que eu vou fazer? Diz que o Senhor revelou para ele, irmãos, através da palavra da ciência, revelou para ele: José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, sabe o que é isso? Cautela, para não murmurar. Cautela e solidariedade com a pessoa, ou seja, com a pessoa próxima. Ele não saiu difamando ela não, mas pelo Espírito ele se conscientizou, falou: não, eu não posso difamar ela, eu vou pagar o preço. Irmãos, e lamentavelmente nos nossos dias é o que mais tem, é o que mais tem. As pessoas não têm papa na língua, eles não têm aquela prudência. Ouve aqui, não filtra e já sai falando, divulgando a malignidade do corpo de Cristo, e está no corpo de Cristo, sai falando, defamando, denegrindo a imagem da igreja. Olha, irmãos, eu congrego no Ministério de Madureira há alguns anos, não é porque é perfeito não, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, porque essa obra ela é do Espírito, essa obra é do Espírito. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque é uma obra que se assemelha, se aproxima com o Evangelho de Cristo. Segundo diz o alto escalão da igreja, a igreja ela estava centralizada lá em São Cristóvão, mas houve uma pessoa com a palavra da ciência, a revelação, falou assim: não, a igreja ela tem que estar lá na periferia, é aonde Jesus estaria se tivesse. Quem não conhece a história, irmão, perdeu. Foi assim que surgiu o nosso ministério. Então, segundo diz os historiadores, a igreja ela foi estruturada lá em Madureira, na periferia. E o trabalho que até então era
marginalizado, um trabalho que não era reconhecido convencionalmente, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e hoje tem mais de 3 milhões de membros. Como que pode ser uma obra de Deus assim, pastor? Então não é, então Deus está, a obra é de Deus, Deus está aprovando. Mas tem alguém que está difamando, ainda continua difamando, dizendo que nós somos os rebeldes, dizendo que nós somos os desviados, né? Os mais tradicionais e antigos, eles ainda têm essa mentalidade ortodoxa. Mas a Bíblia diz que a obra de Deus, ela está crescendo, e é pelo Espírito do Senhor. É a palavra da ciência, que muitas das vezes, ela vem aqui, ó, no boca a boca, através dos irmãos neófitos, sem estudo, sem teologia, mas estão na simplicidade que Daniel Berg e Gunnar Wing tinham. Olha, Jesus batiza com o Espírito Santo, Ele salva, olha, aqui tem cura divina, tem revelação. Foi assim que a igreja cresceu, louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor conta com você nesta noite. Você é útil no corpo, você é útil no corpo. Então Deus está contando com você. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, a irmã Paula está ali, ela sabe muito bem. A irmã Belarmina, nunca mais vou esquecer, irmã Paula. Belarmina, era uma mulher que quando ela abria a boca, eu falei, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Ela abria a boca e o Espírito autenticava como verdadeiro e cumpria. Lamentavelmente hoje, as senhoras, vocês me permitam, tá? Com toda a educação, as senhoras, né? Que deveriam se deixar ser utilizada com esse dom e o Espírito também autenticar como verdadeiro, já não dão mais lugar. São muito preocupadas, né? Com outras coisas, é que nem Marta, né? Preocupada com outros afazeres, tem que ganhar dinheiro, pagar as contas, tá certo. Mas e a obra que o Senhor confiou nas tuas mãos? O Senhor requer. Você é útil para a obra de Deus. Não, mas hoje não dá porque eu tenho hora extra. Hoje não dá porque eu tenho que atender uma agenda. Não dá. E vai postergando. Vai postergando, vai postergando e nunca dá. Mas essas irmãs, olha, eu falo com todo respeito, a irmã Paula está ali também. 24 anos na frente de um trabalho de oração. Está aqui, ó. Essa serva de Deus ali, ó. 24 anos. Ela sabe do que eu estou falando. Pagava o preço. E hoje? Cadê a utilidade? Cadê o joelho calejado? A Bíblia diz, irmãos, que quando Estevão morreu, diz que ele foi apedrejado, ele caiu de joelho e ainda falou, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Porque a graça divina na vida dele era cheia. Ele era um homem cheio do Espírito. E eu pergunto, Jesus mudou? Não, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os vasos estão aqui, ó. Todos os vasos estão aqui. O governo da igreja está aqui, ó. E os dons estão sendo repartidos de forma variada e conforme o Espírito Santo quer. Aqui não tem maior, aqui não tem menor. Aqui tem vasos do Senhor para ser usado quando Ele quiser. Portanto, irmão, se você não se agrada da minha pessoa, vai falar com Deus. Vai falar com Deus, porque a minha característica é essa. É Deus que me dá, é o Senhor que me estimula, é o Senhor que me encoraja, é o Senhor que me anima. Louvado seja o nome de Jesus. Seja vaso, seja vaso. A Bíblia diz que lá no Pentecoste, Pedro, após a cura do paralítico, né, no capítulo 3, ele se levanta diante das autoridades, chama eles de mentirosos e diz assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que vocês. Olha que ousadia, irmãos. Olha que ousadia, um homem cheio do Espírito. O covarde que agora está renovado e transformado, cheio do Espírito e se posicionando da maneira que Deus quer. E Deus se agrada. Então, naquela época, irmãos, as irmãs eram tão, eu vou fazer, que mãe petulante, né? Não chato, mas não é, irmão. É o Espírito de Deus, a pessoa cheia, o vaso transbordando, sabe? Aquela ousadia, aquela determinação. Eu falava assim, é não. E é interessante que uma profecia que ela profetizou para mim se cumpriu. Se cumpriu. Tá? Eu não vou falar aqui por questão de ética, mas se cumpriu. Eu choro até hoje. Porque ela disse não. Assim, assim diz o Senhor para você, ó, é não. E eu teimei, eu falei assim, não, tem nada a ver, olha,
Tem nada a ver. Irmão, cuidado com esse não tem nada a ver. Cuidado com o não tem nada a ver. Porque tem muito crente aí sofrendo, pagando preço até hoje, por causa do não tem nada a ver. Da insubmissão, da rebeldia. É o que acontece. Mas o Senhor, Ele te dá a oportunidade. O Senhor, Ele renova. O Senhor te ama. O Senhor, Ele te trata como vaso de misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor te ama. E Ele não quer ver a tua desgraça, Ele não quer ver o teu sofrimento, não. Porque tem sofrimento, irmãos, que somos nós que abrimos a porta. Não é Deus, não. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até o mal Deus transforma em bênção. Eu creio dessa maneira. Até o mal Deus transforma em bênção. Mas precisa estar na posição. Precisa estar na posição. O verso primeiro é o contexto, né? Nenhuma condenação há para os que estão. Olha, os que estão. Não é os que estiveram, não é os que vão estar, é os que estão. Mas que não andam segundo a carne. Ou seja, não faz a vontade própria. Não anda segundo o impulso, mas se deixa guiar pelo Espírito. Olha, se deixa guiar pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a ferramenta para habilitar a guia do Espírito? A oração. É a oração. Quando o crente ora, ele se distancia do mundo. Quando o crente ora, ele se aproxima de Deus. Quando o crente ora, ele se enche da presença do Espírito e ele se fortalece. E ele encontra aptidão para dizer não para a sua vontade e dizer sim para o Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Então é uma das razões pela qual muitos crentes estão sofrendo hoje. E às vezes falam, ora por mim, ora por mim. A gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes vai interceder, o camarada está debaixo do crivo divino, está pagando preço e a gente acaba também sendo partícipe. Tem que tomar cuidado, tá? Mas a Bíblia ensina a gente a ser misericordioso e bondoso, né, irmãos? A Bíblia ensina isso, tá? Então, irmãos, o oculto, Deus quer que seja revelado. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por que as igrejas hoje estão mortas? Porque o pecado adentrou, os crentes se acovardaram, os vasos se emborcaram e o pecado está reinando, louvado seja Deus. Mas na antiguidade não, na antiguidade não era assim não. Os profetas bradavam e Deus honrava a palavra dos profetas. Eu estava num culto uma vez, irmãos, e o pastor Napoleão Falcão estava pregando. Os irmãos sabem que na década de 80 aquele homem era tremendo, né? E a Rutinha estava lá, uma jovem da igreja, zombando. Ele falou, esse espírito que está em você, ele vai sair hoje. Só que ele vai sair, ele vai vir e vai trazer mais milhares de espíritos. Irmão, a Rutinha saiu endemoniada. Era uma jovem da igreja, por quê? Zombaria. Quer dizer, um pé dentro e um fora. Quer dizer, diante da Irmandade, está uma benção, né? Mas Deus sabe. E alguém até disse, não, mas o pastor foi muito rudimentar. Não, irmãos, as coisas de Deus são sérias. Às vezes Deus pega para tratar como modelo, colocar como espelho aí, ó. E a Rutinha saiu endemoniada. Passou alguns dias, aí veio à tona. Foi revelado, né, o problema. Ó, pastor. Quer dizer, enganando o pastor João Lino, sabe o nome de Deus. Mas ele estava orando. E o Espírito de Deus revelou. Sabe por quê, irmãos? Não há nada que esteja encoberto que um dia não haja de se revelar, disse Jesus. Daniel disse para o rei, olha rei, o teu sonho, nem magos, nem encantadores, nem adivinhos pode te dar. Mas há um Deus no céu, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas há um Deus no céu, Ele revela os segredos. Irmão, está na hora de nós nos preocuparmos, de parar de brincadeirinha de ser crente. Ou a gente está em cima do muro, ou está fora. Quer dizer, tem que se posicionar. Jesus disse, olha, sim, sim e não, não. Porque tem muita gente sendo amaldiçoada e não sabe o porquê. Porque está brincando com as coisas de Deus, irmãos. Está brincando com as coisas de Deus e acha que Deus não revela ainda. E acha que Deus revela, irmão. É que a misericórdia, muitas das vezes, nos orienta. Fala, não vai orar, não vai falar agora não vai agir agora não. É a misericórdia. Vamos dar o tempo para ver se ela se comporta, se ela se regenera. Vamos dar um tempo, mas o que acontece? Deus revela.
Eu vou contar um testemunho aqui. Irmãos, eu tenho telhado de vidro também, tá? Eu tenho telhado de vidro. Eu estou aqui pregando, mas Deus está falando comigo. A gente estava num culto, uma determinada época, e aquele pastor, eu não era meio empático com ele não, eu vou dizer a verdade. Sabe o que Deus fez? Ele pregando uma vez, e um raio caía de cima, na cabeça dele assim, um raio, pastor. Pastor Moisés, e espalhava para os obreiros, aquele raio, e aquelas faíscas vinham para a igreja. Deus mostrou para mim. Falei, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Eu fui lá pedir perdão para o servo de Deus. Servo de Deus, me perdoa. É isso. Então, irmãos, o que o Espírito diz aqui nesta noite? Tem oportunidade, se reconcilia enquanto está no caminho, antes que você morra. Se reconcilia. Porque a igreja tem um governo. Está aqui, ó. O dom da ciência, da revelação. São os três principais. Por isso que o bispo Aíris do Carmo, ele colocou como dons de revelação. Por que revelação, irmã? É o oculto que precisa ser revelado. Porque aparentemente a gente olha, está tudo bem aqui, ó, está tudo maravilha. Está tudo maravilha. Mas Deus sabe, irmão. Deus conhece o oculto, aquilo que está interiorizado. Deus conhece, irmãos. Por isso que essa lição ela está vindo aqui, ó, num dia certo. Num dia certo. O oculto, sabe? Aquela mágoa que muitas das vezes a gente guarda, aquele rancor, abraça, mas faz que nem os sicários, né? Está abraçando e está dando facada por detrás. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, irmãos, porque o Espírito do Senhor, Ele quer encontrar lugar em nossos corações para agir. O Espírito do Senhor, Ele quer agir, Ele quer alegrar o nosso coração, Ele quer trazer gozo na nossa alma, Ele quer trazer satisfação. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem certas coisas que encrudecem, interiormente, encrudecem, e a gente fica indiferente. Tem nome de que vive, mas está morto. Toma ceia, mas está morto, é para condenação. Louvado seja o nome de Jesus. É meio duro isso aqui, irmãos, mas está dentro do script aqui, né? O bispo José Aíris do Carmo, ele fala sobre isso, é o oculto, já viu? O oculto sendo revelado, porque não há nada que esteja encoberto que não haja de se manifestar, viu, irmãos? A Bíblia diz que Judas, Pedro, todos os discípulos, na realidade eles eram os verdadeiros traíras, mas Jesus sabia. Jesus sabia. Jesus sabia. Pedro, que era o mais afoito, né, o mais dinâmico, quando mais Jesus precisou, ele falou assim, não conheço ele não. Oh, que coisa ruim, né? Não conheço ele não. Mas você estava com ele lá, você fala do jeito dele. Não conheço ele não. Covarde, né, irmão? Covarde. Tem muita gente covarde no nosso meio, sabe? A hora que você mais precisa de uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, né? Às vezes um segredo. Misericórdia, irmão, contar. Misericórdia. Mas eu me lembro que essas mulheres, irmãos, antigamente eram mulheres de Deus, que você podia confiar. Nós vamos orar, irmão. Esse problema aí, Deus vai dar vitória. Deus vai entrar lá, Deus vai dar vitória. Deus vai trazer um milagre para você. Irmão, que a gente venha se revestir do poder de Deus. Que a gente venha largar esse espírito briguento, porque tem gente briguenta, irmão. Tem gente briguenta, você não pode olhar para ele com um pouquinho mais, de forma mais sisuda. Ele está, quem que é? Quem que é? Tem. Tem. É o crente carnal. Carnal. O que foi? O que foi? Ah, mas não pode olhar assim. Na igreja Coríntios, sim, isso aí é um problema seríssimo, né? Dentro da igreja, mas Jesus não quer assim não, irmãos. Jesus não quer isso não. Ele quer que você seja útil, que você seja amável. Louvado seja Deus. Não tem ninguém melhor aqui, irmãos. Não tem ninguém melhor. Tem as pessoas que Deus colocou no lugar certo, e eu preciso compreender. Amém? Irmãos, finalizando aí o dom do Espírito, a revelação. Ele me deu até 8h20. Eu vou finalizar, tá? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória. Mas não vamos falar do dom de discernimento de espírito, não, irmão, porque já deu 8h20, eu quero ser fiel. Mas vamos orar. Irmãos, se essa palavra falou com você, não precisa levantar a mão não, tá? Mas se sentir de Deus, de vir conversar com o profeta aqui, o governo, depois chama em particular.
Chame em particular. Conversa, ele vai entender. Ele vai entender a tua situação. Foi para isso que ele foi colocado aqui. Palavra da ciência, eu disse aqui, irmãos. Essa palavra é muito profunda, tá? Você que não fala mais língua estranha, se quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Em nome de Jesus, faça um desafio aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Nós estamos falando do Espírito Santo, do oculto revelado. Ele está aqui. Nós vamos fazer essa oração aqui em nome de Jesus. Deus vai te renovar hoje. Eu creio pela fé, em nome de Jesus. Quer o adversário ou não, o Senhor, Ele vai te revelar, Ele vai te renovar hoje, tá? Os crentes que não sentem mais essa virtude para orar, para consagrar, vem aqui à frente em nome de Jesus, irmão. Tem gente morta aqui, pastor. Tem gente morta espiritualmente aqui. Vem aqui à frente, aceita o desafio, se disponha. Deus vai te renovar. Nós estamos aqui, irmãos, sobre a égide do Espírito. O Espírito reuniu o povo aqui nesta noite. E Ele está aqui presente para nos abençoar. Aleluia. Em nome de Jesus. Venha para cá. Você que diz que não pode, que não faz, que não pode. Você pode em nome de Jesus. Você recebe força nesta noite. Tem uma pessoa aqui, assim diz o Espírito do Senhor, que disse que a vida dela não serve para nada, que não vê progresso, que não tem mais alegria de viver. Vem aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te renovar. A frustração que você tem passado, ela não pode deter a obra do Espírito na sua vida, não. Em nome de Jesus. Vem aqui, irmão, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, receba a virtude do Senhor, o renovo aqui, em nome de Jesus. Saia daqui curada, animada em nome de Jesus, animada em nome de Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor Deus Pai, a tua palavra foi exposta, Senhor, de acordo com a guia do teu Espírito. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é poderoso no teu agir. Entra com as providências, Espírito Santo. Senhor, aviva a tua obra nesse lugar, Senhor. Como em Pentecostes, Senhor, os teus servos que profetizam, que não falam mais em língua estranha. Senhor, em nome de Jesus, levanta os vasos aqui, Senhor, como outrora, pois nós cremos que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, renovar, curar essa enfermidade, Senhor, esse espírito maldito, Senhor, ó Pai, que vem circulando a mente da Tua serva, que vem desestimulando, nós repreendemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, grande é a obra, Senhor, eu creio. Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa os teus servos que têm sido levantados aqui nesse lugar, Senhor. Deus, as hostes espirituais da maldade lutam diuturnamente, mas nós cremos que essa obra é tua, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, aquele que pecou, aquele que se sentiu, Senhor, acovardado, perdoa ele em nome de Jesus. Dê oportunidade, Senhor, para que ele venha vislumbrar o oculto, para que ele venha, Senhor, se deliciar com as obras do Espírito Santo em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade. Irmãos, a palavra não foi minha, foi do bispo Oide José do Carmo, tá, pastor? Você tem o Espírito Santo. Faça uma reflexão introspectiva na sua vida, tá? Você vai ver a obra de Deus fluir na sua vida. Você que tem o talento, não renuncie, não jogue para fora aquilo que Deus te deu. Não pague preço dessa maneira, porque você é útil para a obra do Senhor. E é o Espírito que colocou na sua vida. E foi como Ele quis. Foi como Ele quis. Muitas pessoas talentosas aqui, ó. Mas eu creio que Deus vai começar a movimentar os vasos aqui, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assentem por um momento, nós vamos receber a agenda da semana. Amanda, por favor, vai dar a agenda.
Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu vou estar falando a esta semana. Segunda-feira, dia 31/10, às 19h30, nós teremos ensaio com as crianças, o Angelical Kids, e também com o grupo de irmãs, o grupo Elisama. Na terça-feira, continuação do culto de ensino da palavra, e de manhã, às 19h30, e de manhã às 8 horas vai ter a consagração, amém? Dia 2/11, quarta-feira, às 20 horas, campanha de oração com toda a igreja, com o tema Orai sem cessar. Dia 3/11, quinta-feira, às 8 horas, consagração com toda a igreja, quinta-feira, tá? Às 19h30, culto da vitória com direção do círculo de oração. Dia 4/11, sexta-feira, às 8 horas nós vamos ter consagração com toda a igreja. Dia 5/11, no sábado, às 18h30, vai ter 2 saídas, amém? Uma saída com o grupo Elisama, eles vão para Madureira Soberana, né? E a saída com um grupo de jovens também do Jardim São Rafael, amém? Assembleia de Deus São Rafael, às 18h30, todos aqui, amém? No domingo, dia 6/11, às 8 horas, consagração com toda a igreja. Às 9 horas, escola bíblica dominical. Após, terá o ensaio com a juventude. E às 18h30, culto das primícias. Eu vou também estar falando dos eventos futuros. No dia 19/11, vai ter a festa dos estados. Dia 20/11 vai ser o batismo. E dia 24/11, a cooperação da congregação com culto de doutrina na igreja sede. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. A questão da festa dos estados ainda não deram lugar, né? Não deram todo o planejamento. De qualquer forma, nós ficamos aguardando ainda confirmação. Com relação às saídas, né, do sábado, saída do grupo Elisama, é Cidade Soberana, né? E também da mocidade do Rocha Eterno, lá para o Jardim São Rafael, é o convite do filho da nossa irmã Edivalda, né? Que foi firmado, então já é compromisso que está firmado, a mocidade então se organiza para atender esses convites, amém? Amados, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Valdir, presbítero irmão Valdir, pela aula de hoje que não foi dada na escola dominical e foi feito um comentário hoje à noite. Isso é o que Deus está requerendo de nós, que nós tenhamos total dependência do Espírito Santo de Deus e sermos vasos de Deus nas mãos deles. Porque na verdade o que está acontecendo com a igreja hoje é que nós estamos vivendo um tempo de dificuldades tão grande que nós não estamos permitindo que o Espírito Santo nos use da maneira que Ele quer usar, para a edificação de vidas. E isso é necessário, porque nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. E a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que estará revestida do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar à presença de Jesus e entregar a igreja para o noivo, que a igreja é a noiva. Amém, queridos? Tem coisas que estão acontecendo hoje que nós só vamos compreender na eternidade, só lá na eternidade. Alguém está estranhando algumas coisas, mas tem coisa que Deus não dá satisfação e nem justifica, porque Ele é Deus. Ele é Deus e pronto. Amém, queridos? Coloquemos de pé. Eu quero desejar a todos uma semana de bênção e pedir aos irmãos que nas suas orações particulares, íntimas, nos seus aposentos, apresentem o pastor, apresentem a esposa do pastor, apresentem a minha filha, a minha família. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas eu creio que em tudo isso é um agir de Deus no meio da minha família, e o Senhor tem falado fortemente conosco. Alguém quer me cobrar alguma coisa, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu estou na mão de Deus.
Eu estou na mão de Deus. O que Ele quiser de mim, eu farei. E aquilo que Ele propor no meu coração de fazer, eu farei, porque a glória e a honra é toda dEle, porque somos vasos nas suas mãos. Amém, queridos? Pastor Heber, orando e ministrando a bênção. Glória a Deus, oramos. Senhor, graças, Pai amado, rendemos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu, de estarmos todos reunidos, Senhor, nesta hora, papai, para adorar, exaltar e enaltecer o Teu nome. Te damos graças, Senhor Jesus Cristo, pelos louvores, Senhor, a quais foram, Senhor, entoados neste lugar, Senhor, para Ti. Te damos graças, Senhor Jesus Cristo, pela ministração da Tua inerrante, substituível e infalível palavra. Te damos graça, Pai amado, pela vida dos pastores que estão aqui na retaguarda. Te damos graça, Pai amado, pela vida dos jovens. Te damos graça, Senhor, pela vida das irmãs. Te damos graça, Senhor, por cada um, Senhor, que está sentado, Pai, na nave da igreja. Te damos graça, Pai amado, pela vida de cada criança. Te damos graça, Pai amado, pela vida, Pai amado, dos cooperadores, Pai, que estão nos seus postos de trabalho, Senhor, desta noite. Te damos graça, Pai amado, pelo Senhor ter trabalhado em nosso favor nesta noite. E queremos pedir a Ti, Senhor, que da maneira a qual o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leva de volta aos nossos lares. E como já foi dito aqui, papai, que tenhamos, Pai, uma semana marcada do Teu agir, marcada, Pai amado, do Teu fazer, em cada família, Senhor, em cada projeto, em cada sonho, em cada plano, Senhor, que tudo aquilo, Pai amado, que porventura foi arquitetado no mundo espiritual, Senhor, para que este projeto, Senhor, no meio desta família, não fosse concretizado nessa semana, joga por terra pelo poder que há na Tua palavra, para a glória e louvor do Seu nome. Amém, amém. Erga as tuas mãos, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o grande amor de Deus Pai e as todas as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça para todo sempre. Aonde você estiver podendo, diga amém, amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Glória a Deus. Tira, varão. Eita, Davi. Vai,